Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e faremos a leitura dos versos 13 ao verso 18. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza, depois da leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, que foi o grande bandeirante do cristianismo, esse desbravador do reino de Deus, aquele que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, na sua segunda viagem missionária, chega em Tessalônica. Tessalônica era a capital da província da Macedônia, era uma cidade grega. E ele ficou muito pouco tempo em Tessalônica. Foi perseguido ali, precisou sair dali às pressas para a cidade de Bereia. Mas no tempo em que ficou, certamente ele deu uma grande ênfase a esta verdade magna do cristianismo, que é a acrópole da nossa esperança, é a apoteose da nossa fé, a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E esta carta, bem como a segunda carta, tem como tema principal exatamente a esperança cristã, a verdade de que Jesus voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. É curioso que a cidade de Tessalônica, sendo uma cidade grega, sendo capital de uma província, a província da Macedônia, fosse tão fortemente influenciada pelo pensamento grego. Vocês bem conhecem que os gregos dominaram o mundo num período da história. E nesse domínio, porque conquistaram o Império Medo-Persa, espalharam a chamada cultura helênica, cultura grega. Não só a língua, mas toda a cultura. E um dos pilares desse pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não podiam aceitar, por exemplo, a doutrina da criação, porque se a matéria é má, então eles não podiam entender que um Deus bom pudesse criar uma matéria má. Eles não podiam aceitar, por exemplo, a doutrina da encarnação, porque para eles, se Jesus era Deus e Deus tem que ser bom, e se ele tinha um corpo físico, material e a matéria era má, ele não podia se encarnar. Então negavam a doutrina da encarnação. Também negavam a doutrina da ressurreição, porque para eles a ressurreição não era o que é para nós, um tempo de glória, mas era um declínio, era um anticlímax, porque para eles a morte libertava a alma do claustro, da prisão do corpo, e o corpo é matéria e a matéria é má. Então, quando um crente morria, algumas pessoas começavam a questionar: tem esperança? Se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 15, que é o mesmo contexto numa cidade grega, muitos daqueles crentes, ou alguns daqueles crentes da igreja, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, um funeral de um crente era um desespero, porque não havia esperança. Eles não acreditavam na ressurreição.
E se não se acredita na ressurreição, então a morte é o fim. Então o túmulo é o último endereço. Então a morte tem a palavra final. Então o cristianismo estaria desprovido de esperança. E notem vocês que Paulo está escrevendo para essa igreja, iniciando a sua fala aqui nessa linha. Versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morrem. Nós não podemos ser o quê? Ignorantes. Nós não podemos desconhecer o que acontece quando um crente morre. Esta pergunta é muito recorrente ainda hoje, no meio evangélico. Pastor, o que acontece quando um crente morre? O que acontece com ele? A Bíblia é clara em nos informar. Esse corpo que foi feito do pó, é pó, volta ao pó, como era. Porém, o nosso corpo não é exatamente a nossa total identidade. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Então, quando um crente morre, diz a Bíblia que o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado e entra na glória. A Bíblia diz que quando um crente morre, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ainda a Bíblia diz que quando um crente morre, isso significa partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ainda diz a Bíblia que morrer é um estado de bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Agora, esse é um assunto ainda que muita gente pergunta: pastor, como é que vai ser? Vamos nos conhecer no céu? Vamos saber quem é quem? Vou saber lá no céu que meu pai foi meu pai, que minha mãe foi minha mãe, que minha esposa foi minha esposa, que meu filho, minha filha foram meus filhos? Nós vamos ter essa dimensão lá no céu? E a resposta óbvia é: claro que nós vamos nos conhecer. Porque é inimaginável você pensar que lá no estado de glorificação, onde nós não vamos conhecer mais em parte como conhecemos aqui, mas conheceremos como também somos conhecidos, de você viver com alguém toda a eternidade sem saber quem é essa pessoa. Porém, lá no céu nós não vamos ser famílias como somos aqui. Lá no céu você não vai ser marido, lá no céu você não vai ser esposa, lá no céu nós vamos ser uma só família. Você não vai amar seu pai mais do que vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Você não vai amar seu filho, sua filha, mais do que você vai amar José, Elias e Malaquias. Lá no céu nós vamos ser um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Agora, muita gente pensa que morreu. Alguns pregam isso: morreu, acabou. Os existencialistas pensam isso. Outros dizem: não, morreu, a alma vai para um lugar de tormento. Alguns batizam esse nome de purgatório. Fica lá sofrendo, não sei quanto tempo, até purgar os seus pecados e poder entrar no céu. Outros pensam: não, morreu, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e um processo que se prolonga infinitamente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Então vejam vocês o que está escrito. Ele diz: não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ou seja, um funeral de um crente precisa ser diferente de um funeral de um não crente. Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos saudade, mas nós temos uma coisa chamada de quê? Esperança. Esperança de quê? Ali é apenas um até logo, não é um adeus. Nós estaremos juntos novamente. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, se Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com primícias dos que dormem, então Ele abre o caminho para a ressurreição de todos os demais. Então há ressurreição, há uma nova vida, há uma nova vida. Agora notem vocês que quando Jesus voltar, está escrito aqui: Ele trará em sua companhia os que dormem.
O que está acontecendo aqui? Aqueles que estão lá no céu estão ainda não no estado pleno de glorificação, porque apenas a alma ou o espírito está lá. O corpo está na sepultura. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes disso ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E diz a Bíblia que o corpo dele foi sepultado. Então o paraíso não é a sepultura, o paraíso é o céu. O espírito voltou para Deus. Agora, quando Jesus voltar, desde Abel, a primeira pessoa a morrer na história, até o último crente que morreu, todas essas pessoas que estão lá com ele no céu, em glória, voltarão com ele na sua segunda vinda. O que vai acontecer de fato? O corpo que está na sepultura, diz o texto, ressuscita primeiro. Primeiro não em relação aos outros mortos não crentes, porque a ressurreição vai acontecer num único dia. Todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, num único dia. Porém, primeiro aqui, não é em relação, portanto, aos outros mortos, é em relação aos que estiverem vivos. O que está querendo Paulo dizer? Quando um crente morre, ele não está em desvantagem em nada com aqueles que permanecem vivos. Primeiro, porque já começa a desfrutar do céu. Seu espírito vai imediatamente para Deus, sua alma, o seu espírito é consciente, não está lá dormindo, não está lá num estado de dormência inconsciente, mas está lá desfrutando da glória. Porém, não no sentido pleno ainda, por quê? Porque sua alma está lá, o corpo ainda não. Quando Jesus voltar, trazendo aqueles que estão lá no céu com ele, em glória, diz o texto, que primeiro os mortos ressuscitam. Só depois, em seguida, os que estiverem vivos, e Paulo pensava que a segunda vinda se daria nos dias dele, e nós devemos pensar que a segunda vinda se dará nos nossos dias. Então nós, os vivos, os que ficarmos, só depois que os mortos ressuscitarem, então só depois os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, não há desvantagem para aquele que morre no Senhor. Ele é bem-aventurado mesmo, que começa a desfrutar o céu antes e ressuscita primeiro, antes dos vivos serem transformados. Bom, então vamos olhar esse texto com esse background que eu estou tentando trazer para vocês e destacar aqui algumas verdades. Primeira verdade: nós não precisamos ficar cogitando ou especulando sobre o futuro. Olha o versículo 15 comigo, porque isso é uma revelação de Deus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então não é especulação, não é cogitação, não é teoria, é revelação de Deus. E o que é a revelação de Deus? Está escrito aí, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então você e eu temos uma revelação de Deus em relação ao futuro. Nós não especulamos, nós não cogitamos, nós temos resposta de Deus, revelação de Deus acerca desta matéria, acerca deste assunto, para fazer o quê? Trazer esperança para o nosso coração. Segunda coisa, é a parousia, a segunda vinda. Leia comigo o verso 16, por gentileza. Vamos juntos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Até aqui. O que ele está tratando aqui? Da parousia, da segunda vinda, da volta do Senhor Jesus. Como será a volta do Senhor Jesus? A Bíblia responde. Primeiro, ela será pessoal. Vocês se lembram lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus está indo assunto aos céus, e tem 120 discípulos lá, assistindo essa cena no Monte Olival,
E o anjo responde: o que é que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus voltará. Esse mesmo, não outro. Ou seja, a segunda vinda de Cristo é o quê? Pessoal. É Ele mesmo que vai voltar. Ele não vai enviar um emissário, um mensageiro, um arauto no lugar dele. Ele mesmo voltará pessoalmente. Segunda característica da segunda vinda de Cristo: ela será o quê? Visível. Está lá em Apocalipse 1,7. Todo olho o verá, até os que o traspassaram. Ou seja, quando Jesus voltar e os mortos vão ouvir a sua voz e vão sair dos túmulos, até aqueles que o crucificaram vão estar vivos para ver a glória dele na sua segunda vinda. Nenhum olho vai deixar de ver a glória do Redentor chegando com majestade e poder. Terceira característica: ela vai ser audível. Veja você no verso 16, está escrito assim: dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então tem uma voz e tem uma trombeta. Ou seja, Deus vai destampar os ouvidos até dos surdos, para que todos ouçam, não apenas vejam, mas todos ouçam a glória, o esplendor retumbante da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, esta vinda será o quê? Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, ela será repentina. A Bíblia chega a dizer que vai ser como um relâmpago que risca os céus. Você já viu com que rapidez o relâmpago vem? Né? Acho que todos sabem que você tem o relâmpago e o trovão. Acontece ao mesmo tempo, mas como a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som, então primeiro você vê o relâmpago, depois você escuta o trovão. Mas vai ser com essa rapidez que Jesus voltará. Aliás, Paulo chega a dizer que vai ser como abrir e fechar de olhos, como faiscar dos seus olhos, ou como dardejar da cauda de um peixe. Assim Jesus voltará repentinamente. Mas ainda, em quinto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus será inesperada. Essa é a linguagem que foi lida aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai ser como ladrão de noite. Ninguém recebe uma mensagem no WhatsApp do ladrão falando: tal dia, tal hora, estou chegando aí, prepara um jantarzinho gostoso, que eu estou chegando na sua casa. É inesperado, você não espera, mas ele chega. Finalmente, a segunda vinda de Cristo vai ser inescapável. Foi lido aqui também em 1 Tessalonicenses 5, que assim como a mulher grávida está para dar à luz, e é inescapável que esse fato ocorra, é inescapável que a segunda vinda de Cristo também ocorra. Ou seja, nenhum poderoso deste mundo pode dar uma canetada, baixar um decreto, nenhuma coisa, falar: está decretado aqui que Jesus não voltará mais. Nós estamos decidindo isso, que ele não volta mais. Ninguém tem esse poder. Ele voltará inescapavelmente. E a sua segunda vinda será vitoriosa. Diz a Bíblia que ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, para julgar as nações, como Rei dos reis, como Senhor dos senhores e como supremo juiz. Assim será a segunda vinda de Cristo. Mas notem mais, por gentileza, em terceiro lugar, a revelação, a parousia. Agora, o versículo 16 termina falando da ressurreição. Leia comigo a parte finalzinha lá do versículo 16. O que é que está escrito? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção aqui, irmãos, que muita gente confunde isso, achando que tem várias ressurreições, ou pelo menos duas. Paulo está falando para a igreja, ele não está falando de forma genérica. Por isso ele não está falando da ressurreição do incrédulo, ele está falando da ressurreição dos salvos. Se você quer saber o ensino geral da ressurreição de todos, você pode recorrer a João capítulo 5, versos 28 e 29. Ouvida a voz do arcanjo. Então, todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Ele está mostrando para nós aqui que os mortos em Cristo, ele está falando para a igreja, e o propósito dele aqui é consolo. Eu não quero que vocês fiquem tristes, e ele termina esse parágrafo dizendo: consolai-vos uns aos outros. Então a palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança para a igreja, é uma palavra de segurança para a igreja do que vai acontecer. Então ele está dizendo o seguinte: olha,
os mortos vão ressuscitar. A pergunta é como? Como? Precisamos entender bem isto, porque na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. O que significa isso? Significa o seguinte: morreu o José, quem vai ressuscitar não é o Antônio, é o José. Segundo, morreu salvo, vai ressuscitar salvo. Não tem possibilidade de uma pessoa morrer na fé em Cristo e ressuscitar para o juízo, para a perdição. Não tem possibilidade. Como não tem possibilidade, alguém morreu ímpio, incrédulo, e ressuscitar salvo, para ir para o céu. Não tem essa chance. Isso é um fato. Uns ressuscitam para a ressurreição da vida, outros ressuscitam para a ressurreição do juízo. O que não tem continuidade? Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses 15, que você semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Você semeia um corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível. Você semeia um corpo fraco e ressuscita um corpo glorioso. Então, quais serão as características do seu corpo, do meu corpo, o corpo da glorificação? Primeiro, um corpo incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente. Melhor ainda, não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Já pensou que maravilha? É uma briga hoje, né? Com o espelho e com a balança. Segundo, esse corpo, além de ser incorruptível, ele vai ser poderoso. Eu acho isso fantástico, porque com esse corpo frágil que nós temos, nós fazemos tantas coisas maravilhosas. Já pensou com um corpo glorificado? Poderoso? Jesus, por exemplo, estava numa casa sem abrir a porta, com o corpo glorificado. Jesus saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar andar. Aliás, com o corpo de glória, Jesus foi assunto aos céus entre nuvens. E os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Se ele voltou na velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda do universo. O que significa isso? Significa que neste corpo de glória, que é poderoso, esse corpo não está mais sujeito às mesmas leis que nos governam aqui. E nós habitaremos e reinaremos com Ele nos novos céus e na nova terra, e nós seremos, diz o Senhor Jesus, como os anjos, não no sentido de que vamos ser anjos, mas no sentido de que nessa mesma dimensão das realidades celestiais, nós vamos reinar com Ele com um corpo de glória, um corpo poderoso. Poderoso. Quando a Bíblia diz que esse corpo será um corpo glorioso, diz lá em Daniel capítulo 12, que esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Porque foi esta imagem que João teve lá em Apocalipse capítulo 1, no corpo glorificado de Jesus. O rosto dele brilhava como o sol. Será assim o nosso corpo de glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas ainda, ele está falando agora numa quarta verdade. Primeira revelação, segunda parousia, terceira ressurreição. Agora veja você no verso 17, o arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra arrebatamento não é uma palavra compreendida por todos os evangélicos da mesma maneira. Alguns acham que o arrebatamento acontecerá secretamente, e só depois da grande tribulação é que virá a segunda vinda de Cristo visível. Não é isso certamente que Paulo está falando aqui nesse texto. A ideia do arrebatamento secreto é uma linha teológica chamada dispensacionalismo que prega
Só ela acredita nessa ideia de um arrebatamento secreto. A ideia é a seguinte, que nós estamos aqui nesse templo, estamos aqui com algumas centenas de pessoas, e aí acontece a segunda vinda de Cristo no arrebatamento, aí some aqui 80% do auditório. Desaparece. Cadê? Onde foram? Sumiram. Aí o avião está lá, 3.000 metros, o piloto era crente, parte da tripulação era crente, aí o avião quer desgovernado e o povo fica desesperado. O que aconteceu? Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. A segunda vinda de Cristo será única, visível, audível, poderosa, repentina, inesperada, inescapável. O que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: quando ele voltar, está falando de cronologia dos fatos. Primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, os que estiverem vivos serão transformados, porque nesse corpo aqui você não suporta a glória de Deus, a realidade do céu. E então, depois que os mortos ressuscitaram e se juntaram àquela alma que já veio glorificada com Cristo do céu, juntou ali, agora está pronto, está completo. Os vivos sendo transformados, então todos são arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Essa é a ideia bíblica de arrebatamento, que é sinônimo de segunda vinda, não uma coisa distinta. Bom, então nós já falamos que é revelação, nós já falamos que tem a parousia, segunda vinda, que em seguida tem a ressurreição, e aí nós somos tirados daqui, isso é arrebatamento, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Agora finalmente tem a reunião. Olha o versículo 17, como é que ele termina? E assim, quem conclui comigo, vamos juntos? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos quanto tempo mesmo? Para sempre. Sabe o que significa isso? Não tem despedida mais. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, e um dos dramas da família hoje, irmãos, diferente da família dos nossos avós. Às vezes lá os nossos avós, se lembram, eles nasciam num lugar, criavam a família ali, e os nossos pais nasciam ali também, criavam a sua família ali, e os filhos nasciam ali, criavam a sua família ali, todo mundo vivia com uma espécie de um clã, todo mundo junto. Hoje, um mora aqui no Brasil, outro mora na Itália, outro mora na China, outro mora no Japão, outro mora aqui, mora ali, e é uma complicação, não é verdade? Saudade, na hora que vai embora tem que dar um abraço e chorar, e chora mesmo. Mas depois que acontecer a segunda vinda de Cristo, não vai ter mais adeus, não vai ter mais despedida. Nós estaremos para sempre com o Senhor, sem despedidas, juntos, para sempre. Com um detalhe: não tem pecado, não tem dor, não tem lágrima, não tem luto, não tem funeral, não tem doença, não tem cansaço, não tem estresse, não tem depressão, não tem problema. Estaremos para sempre com o Senhor. O que é que Paulo nos recomenda agora fazer como crentes? Por favor, vamos ler juntos o verso 18 para encerrar. O que é que ele diz? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora não é mais o pregador se dirigindo a uma igreja, a uma congregação. Agora cada crente dizendo: meu irmão, fica firme aí, esperança, hein? Você, console aí o seu irmão, tá? Todos nós nos multiplicamos em consoladores. E que o Espírito de Deus, que inspirou esse texto, ilumina o nosso coração, possa consolar-nos todos nesta manhã, para o louvor da sua glória. Amém.